mas sou mais conhecido aí pelos comentários políticos que eu faço na rede, né? Eu moro nos Estados Unidos há algum tempo e acompanho a cena política tanto brasileira quanto internacional, né, do ponto de vista aqui dos Estados Unidos. Pessoal, para quem não conhece ainda, eu até sugiro seguir o Leandro Ruschel, porque as análises deles são muito boas, né? Fala um pouquinho de Brasil, um pouquinho de Estados Unidos também, e é um perfil bem interessante para seguir, principalmente no Twitter, tá? Tem Instagram também, mas eu acho que o Twitter é mais interessante, onde o conflito fica mais acirrado. Ruschel, obrigado primeiro por ter aceitado o meu convite para participar dessa live, e eu queria te perguntar o seguinte: hoje eu vi uma thread sua muito boa detalhando um fato que a imprensa brasileira praticamente não está noticiando com relação ao filho do candidato Joe Biden. E também o meu foco nessa live é para mostrar como que tem sido a conduta do Twitter e do Facebook com relação a esse artigo que saiu, salvo engano, no New York Post, não é isso? Basicamente, para o pessoal se situar, nós estamos em período eleitoral aqui nos Estados Unidos, tem eleições presidenciais. O presidente Trump busca a sua reeleição e o seu oponente é o Joe Biden, que foi o vice-presidente do Obama, né, como muitos sabem. Então, é uma situação bastante complicada em termos de democracia, né, e até estranho falar isso dos Estados Unidos, que nós sempre nos acostumamos a tratar o país como um farol da democracia, da liberdade no mundo, mas o que tem acontecido nos últimos anos, especialmente depois da vitória do Trump, é uma junção de forças aí que deixam o jogo totalmente enviesado, né, e que colocam em risco a própria democracia americana. Por quê? Porque a gente está vendo, e é algo que os brasileiros já conhecem há bastante tempo, a imprensa ficar completamente do lado, né, de um candidato, que é o candidato do Partido Democrata, que representa a esquerda aqui nos Estados Unidos, e as redes sociais fazendo o mesmo movimento. E isso ficou mais evidente nesses últimos dias, porque o que aconteceu foi o seguinte: o New York Post fez uma matéria bombástica através da recuperação de e-mails do filho do Joe Biden. Que parece que aconteceu foi que ele deixou o computador para arrumar numa assistência e simplesmente ou esqueceu ou por algum motivo não recuperou esse computador. O dono da assistência teve contato com o conteúdo porque ele iria formatar, porque aqui nos Estados Unidos, se você não recupera, né, um computador que você deixou na assistência, ele passa a ser da assistência, até para fazer frente aos custos que a assistência teve. E quando ele colocou a mão nesse material, ele viu que podia ter crimes ali. E ele mandou esse computador para o FBI. Isso há 2 anos atrás. Basicamente, o FBI não fez nada, o que é mais um sinal, né, de problemas nas instituições americanas, porque o FBI deveria ter investigado. E uma pergunta, mas antes de enviar para o FBI, ele salvou o conteúdo, não é isso? Exatamente, ele fez uma cópia. Aí, como nada aconteceu, ele mandou esse material todo para o advogado do Rudolph Giuliani, que foi o ex-prefeito, que foi prefeito de Nova York, é um republicano aqui bastante conhecido, bastante respeitado. E aí, aparentemente, o advogado Giuliani cedeu parte desse material para o New York Post. O New York Post, então, fez uma matéria. Essa matéria demonstra ali que, de fato, o filho do Joe Biden produziu aí tráfico de influência. Né? Ficou claro ali que uma empresa ucraniana de gás natural contratou o Joe Biden para ter acesso ao vice-presidente, porque na época ele ainda era vice-presidente, isso foi em 2014 para 2015. E mais do que isso, né, o Joe Biden, na época, ele era a pessoa responsável pela ajuda americana à Ucrânia. Para quem não lembra... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Ruschel, porque a gente estava com mais de 2.000 seguidores e agora está para baixo de 800, do nada, mas tudo bem, vamos lá. Engraçado, né? Mas, enfim, o Joe Biden, na época, era responsável pela ajuda à Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia tinha invadido a Ucrânia, inclusive anexou uma parte do território ucraniano, né, a Crimeia, e os Estados Unidos, então, declararam apoio à Ucrânia. E parte desse apoio era uma injeção de recursos,
empréstimo multibilionário para a Ucrânia, né? Então, era interessante para essa empresa de gás e petróleo se aproximar dos americanos, né, obviamente. E então contratou o filho do Biden para dar consultoria, né, entre aspas, para essa empresa. E os e-mails que foram revelados nessa matéria do Post deixam claro que o único objetivo dessa empresa era a conexão do filho dele com o Joe Biden, né? Isso envolvia colocar o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, no board da empresa, ganhando $50 mil por mês, e mais um contrato de $3 milhões, né, pelos serviços prestados. E num desses e-mails fica claro que o Joe Biden participou de uma reunião com esses sujeitos da empresa ucraniana de gás, coisa que o Biden tinha negado, tinha dito que nunca tinha se envolvido com os negócios do filho. Obviamente, então, uma matéria bombástica, né? Mas mais bombástico do que a matéria foi a reação das empresas de internet, mais notadamente Twitter, que simplesmente bloqueou o link para a matéria do New York Post, retirou o acesso do New York Post à plataforma Twitter e impediu, então, que qualquer pessoa colocasse a URL, o link para a matéria na sua rede. E quem postasse alguma coisa sobre isso era banido, bloqueado. Inclusive a própria porta-voz do Trump, né, enfim, uma pessoa pública, né, uma representante do governo americano, de uma certa forma, simplesmente teve a conta bloqueada. E o Facebook adotou uma política parecida, não tão dura quanto do Twitter, mas disse que reduziu o alcance da matéria na sua rede porque estava aí investigando se a matéria era condizente com a verdade ou não. E aí, só para finalizar essa introdução, o mais importante de tudo é que a própria campanha do Biden não negou a legitimidade daqueles e-mails, só disse que o Biden não tinha se encontrado. Por quê? Porque tinha verificado na agenda oficial dele e não tinha encontrado nenhum registro, né, de uma reunião de negócios. Esquerdista sendo esquerdista, né? Deixa eu mandar só um abraço aqui para o Johnny Sattler, meu camarada aí de Boston, que está acompanhando a gente, estou lendo os comentários aqui. E, Ruxo, desculpa te interromper, a gente está quase chegando lá. Acabou que eu quebrei teu raciocínio. Mas, enfim, não, essa história toda, ela foi contada pelo New York Post? Então, ela foi contada pelo New York Post, tá lá, né? O New York Post aparentemente tem uma parte da matéria. Ontem saiu outra parte desses e-mails na Fox News, no programa do Carlson Tucker, que são e-mails até piores do que saiu no Post, né? Porque numa das mensagens que o Tucker coloca no programa dele, o filho do Biden falando com o filho dele, né, ou seja, com o neto do Joe Biden, brigando, na verdade, dizendo que não era respeitado pela família e tudo mais. Todo mundo sabe, já é público que ele tem problema com drogas e tudo mais. Ele diz, apesar de você não me respeitar, não vou fazer como você faz aí, como meu pai fez comigo, de me obrigar a dividir o meu salário com ele. Né? E aí ficou no ar o que isso representava exatamente. Mas, obviamente, que isso precisa ser, no mínimo, investigado. Só que o mais interessante, Edu, é que aqui nos Estados Unidos, a imprensa mainstream, né, que é a chamada aquela imprensa tipo Globo no Brasil, tipo Folha de São Paulo, simplesmente não tocou no assunto. Não falou sobre isso. Ontem o Joe Biden teve uma entrevista longa, né, chamada de Town Hall, que é tipo um encontro com eleitores, transmitido ao vivo, por 1 hora, na ABC. Tem 3 grandes canais aqui nos Estados Unidos, né? ABC, NBC e CBS. Então ele estava na ABC, que é um grande canal, ficou 1 hora respondendo perguntas, mas parecia mais um papo de comadre, né? Quase, eu fiquei esperando eles servirem um leitinho com biscoitos pro Joe Biden. E não falaram em nenhum momento sobre esse escândalo. Nem para fazer uma pergunta tipo, você viu que saiu algo sobre o seu filho, que você tem algo a dizer? Nada. Simplesmente ignoraram a matéria. Então, esse é o grande risco, né, que a democracia corre aqui, porque se a imprensa, que a maioria do público tem acesso, não fala sobre isso, se as redes sociais censuram a matéria,
Como é que as pessoas vão ter conhecimento de algo tão grave quanto um caso de corrupção desses? O que o Twitter Essa é a estava... grande... Com certeza é algo gravíssimo, né? Eu fico muito impressionado, porque, como você bem disse, Ruschel, os Estados Unidos sempre foi um farol da democracia, das liberdades. E quando você se depara numa situação dessa, isso é uma situação de republiqueta de banana latino-americana, sabe? Uhum. Parece que a imprensa é toda comprada, enfim. É uma situação tanto quanto bizarra. Mas como é que o Twitter e o Facebook fizeram para abafar esse caso? Bom, o Facebook simplesmente disse que iria diminuir o alcance. Não explicou exatamente o quanto do alcance. Simplesmente disseram que iam diminuir o alcance para verificar se a matéria era crível ou não, sem dar maiores explicações, né? Inclusive, o mais interessante disso é que o executivo responsável por essa decisão no Facebook fez carreira a vida inteira dele no Partido Democrata, né? E agora está trabalhando no Facebook. Ou seja, isso já é Eu vi esse cara daí, Andy Andrei ou Andrew. Stone. Andy É Stone. bacana. É tipo o cara do fact-checking lá, é o Sakamoto. Exatamente. Inclusive, esse sujeito, Edu, foi aquele que fez a suposta investigação para pessoas que são próximas ao presidente brasileiro, né, o seu pai, o Jair Bolsonaro, inclusive você, e isso deu uma alta repercussão no Brasil. Não, o Facebook tirou do ar uma rede, né, de manipulação e tudo mais. Bom, foi esse sujeito que foi o responsável principal por essa suposta investigação. E aí a gente vê que o sujeito não tem viés nenhum, né? Não tem nenhum dedo da esquerda aí. Eu estou E pensando em fazer um obviamente, vídeo até sobre isso. e inclusive isso teve consequências sérias no Brasil. Até a Polícia Federal está investigando Sim, isso, abriu um né? inquérito sobre isso. Então, veja só como é que as coisas acontecem. Então ele só disse isso, e o negócio foi tão absurdo que as próprias agências de fact-checking se colocaram contra a medida, né? A gente tem no Brasil aquela agência Aos Fatos, se eu não me engano, e uma ex-diretora dessa agência é diretora de uma ONG chamada Poynter Institute, que é a grande reguladora dessas agências de fact-check, né, que eu tenho chamado de left-checking. E ela fez uma postagem dizendo, olha, eu achei essa medida ruim, não é correta, não é transparente e sugere aí uma censura por viés político. Ela disse isso, né? Então imagine, se essas agências, que a gente já sabe como é que atuam, acharam agressiva demais a medida, imaginem como de fato foi. Agora o Twitter achou uma desculpa diferente. O Twitter diz o seguinte, nós não permitimos na rede material que foi fruto de hacking ou de algum tipo de ilegalidade. Né? Bom, recentemente o New York Times fez uma matéria divulgando aí, supostamente, o imposto de renda do Trump. E como o imposto de renda aqui nos Estados Unidos, no Brasil também é assim, mas aqui ainda é mais sério, né? É crime você abrir dados do imposto de renda de alguém. Como é um material sigiloso e o New York Times não disse como é que teve acesso, o Twitter não teve nenhum problema com a apresentação disso, né? Desse material que supostamente foi obtido de maneira ilegal. Também não podemos esquecer que no Brasil, né, aquela publicação da esquerda, né, Intercept, teve acesso a conversas de integrantes da Lava Jato. Supostamente não, abertamente, já é reconhecidamente fruto de hacking. Né? E também não viram problema nenhum nisso. E nós não podemos esquecer que o New York Post é um jornal fundado há mais de 200 anos por um founding father dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. É um jornal que tem mais de 200 anos. Apesar de ter o formato de um tabloide hoje, ser ligado a Fox News, o pessoal da esquerda, o mesmo dono, né, da Fox News, o pessoal da Fox, que também é dono do Wall Street Journal, o Murdoch. O pessoal diz, tem viés, tabloide, mas é um jornal de 230 anos. Né? E nada nessa matéria sugere que seja algo falso. Então, a desculpa de que foi alvo de um hacking, né, é bobagem, porque a própria publicação diz, olha, o dono do laptop, legalmente, é hoje o cara lá da assistência técnica, porque
quando o filho do Biden deixou lá o computador, ele assinou um termo dizendo, olha, se eu não pagar, você pode ficar com o material, entendeu? Você pode Sim. ficar com o laptop. Não foi uma Então, apropriação indébita. não foi. Inclusive, o FBI está investigando, o Senado americano está investigando. E aí o Senado americano, né, os republicanos do Senado americano colocaram a matéria na página deles e o Twitter foi lá e censurou também. Ou seja, mas o próprio Twitter hoje reconheceu que errou. Né? Hoje, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, fez um post dizendo, olha, nós erramos, nós mudamos a nossa prática, a nossa política em relação a isso. Agora só é proibido publicar material hackeado se quem está publicando são os hackers ou quem participou do hacking, né? Não se um jornalista... Se o cara hackear e passar para outro, aí tá tudo bem, né? Se ele hackear e postar, aí não pode. Aí não pode. Totalmente esfarrapada essa daí, né? Vamos combinar. Totalmente esfarrapada e hoje finalmente liberaram a URL do New York Post, ou seja, tiraram a censura porque se o interesse deles o objetivo deles era enterrar a matéria, o efeito foi o contrário. Porque aí todo mundo quis ver, né? Enfim, a censura ficou... também. Mas parece que tem muito mais material sobre isso, Edu. Tá saindo mais e-mails, conforme o dia for passando aí, deve sair mais, amanhã deve sair mais, porque parece que são mais de 35 mil e-mails. Né? E, Leandro, olha só, é interessante, eu acho que mais coisa tá por vir aí, mas vale lembrar que, explica pra gente, você que mora nos Estados Unidos, o Trump enfrentou um processo no impeachment por supostamente ter envolvimento com agentes internacionais, é isso? E agora, com relação a essa questão do Biden ligando o filho dele, e ele também, de maneira até direta, à Ucrânia, parece que, vamos dizer assim, a energia da imprensa e as medidas, aquelas rigorosas, parecem que não são adequadas, vamos assim dizer. É isso mesmo? O Trump, ele teve pior ainda. É pior ainda que isso, porque o Trump sofreu um processo de impeachment por supostamente pressionar o presidente da Ucrânia a investigar esse caso do filho do Biden. Então, o que os democratas disseram é que o Trump estava utilizando o Estado para investigar um oponente político. Só que esses e-mails mostram que o Trump estava certo em querer investigar, porque parece que tem muita coisa suja aí. Né? Então, é pior ainda do que simplesmente investigar qualquer coisa. Ele queria que os ucranianos investigassem exatamente isso. Mas olha só, é uma coisa que nós não contamos ainda para a nossa audiência aqui. Nesse e-mail que o Carlson, o programa lá da Fox News, o Tucker Carlson, colocou no ar ontem, mostra que o objetivo dessa empresa era ser chancelada pelos americanos para impedir uma investigação que estava em curso na Ucrânia, pelo procurador-geral da Ucrânia. O que aconteceu? O próprio Joe Biden, numa entrevista há 2 anos atrás, disse que quando ele estava na Ucrânia, ele exigiu que esse procurador fosse despedido, porque senão os Estados Unidos não liberariam recursos bilionários para a Ucrânia. Porque, segundo Joe Biden, esse procurador era corrupto. Só que o próprio procurador falou que estava investigando quem? Essa empresa de gás, que estava pagando o filho do Biden. E no e-mail que foi liberado ontem, eles dizem que um dos objetivos era se blindar. Né? Então, essa história continua ficando cada dia pior. Parece batom na cueca, né, do filho do Biden. Mas, mesmo assim, a imprensa aqui não quer tocar no assunto, a imprensa mainstream, e as redes sociais querem abafar de todo jeito. E uma pergunta, você que tá morando há quantos anos aí nos Estados Unidos já, Leandro? Há 6 anos já. Só 6 anos. Você acha que se a gente trocar aí o filho do Biden por um dos filhos do Trump, como é que você acha que seria a reação do Twitter, Facebook e imprensa norte-americana? Não, se fosse encontrado um material, né, vazado de algum jeito, e-mails do filho do Trump, e aí não importaria a forma, e fosse 1/10 dessa gravidade, seria manchete em todos os jornais, seria o tema da CNN, enfim, da ABC, da NBC, da CBS, do New York Times, e obviamente também da própria imprensa brasileira, que também, né, um porta-voz desses veículos de esquerda aqui.
Então, é um viés absurdo. A gente sabe que há muito tempo a imprensa tem um viés de esquerda, mas os níveis desse viés, nesse momento, são inacreditáveis mesmo para quem já conhece tudo isso, mesmo que a gente já está acostumado com esse viés. E você acredita que essa nova denúncia aí, ela possa influenciar na eleição americana que está para ocorrer agora em novembro? Olha, eu acho que esse tipo de revelação não vai mexer com o voto democrata, né, que é o voto que o Biden conta, mas deve mexer com os dependentes que vão decidir essa eleição. Uma outra coisa importante aqui nos Estados Unidos é o seguinte: o voto não é obrigatório. Então, além de um candidato ter que brigar, né, pela intenção de voto de um eleitor, ele tem que convencer o eleitor a sair de casa e votar. Esse ano ainda tem a complicação do voto por correio, mas enfim, o cara de qualquer forma tem que ir até o correio depositar o voto, se for esse o caso. O Trump ganhou em 2016 muito porque, além dele energizar a base dele, e aí os republicanos foram votar em peso, poucos democratas foram votar. Isso fez com que a Hillary perdesse. Então, se você percebe que o seu candidato é um corrupto, né, talvez você fique com menos desejo, menos vontade de votar. Isso pode beneficiar o Trump, obviamente. Uhum. E para finalizar, Ruschel, você encontra algum paralelo nisso que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também? Eu acho que o paralelo é o seguinte: o paralelo é que a gente observa na imprensa, de uma maneira geral, um viés de esquerda, né? Se você é um político que reza aí pela cartilha esquerdista, né, defende a agenda de esquerda, ou nem um político, né, um homem público, uma figura da justiça, nada que você faça parece sério e tudo, né, é visto com um olhar compassivo, assim, né? Já se você não está alinhado à esquerda, qualquer coisa é um escândalo, né? E um escândalo que realmente é um escândalo vira algo mortal, vira um pecado mortal. Então a gente vê o mesmo comportamento no Brasil, a gente vê o mesmo comportamento das redes sociais, bloqueando sistematicamente conteúdo conservador, não precisa nem ser conservador, né? Não alinhado à esquerda, enquanto a gente vê o ódio do bem aí da esquerda nas redes e nada acontece, né? Sujeitos, enfim, desejando a nossa morte, abertamente incitando violência, e aí Correndo nada atrás dos acontece. nossos empregadores para nos demitir no trabalho. O pessoal vai atrás de tudo aí. Vai atrás de tudo. Exatamente. Olha o que aconteceu com o promotor que resolveu abrir aquele caso contra a Magazine Luiza, né, pediu para sair, porque recebeu um monte de denúncia, um monte de ameaça de morte, até a família começou a ser perseguida, internamente passou a ser perseguido, simplesmente abandonou o caso. Porque é isso que acontece, mas aí não é ataque, aí não é perseguição, aí não é nada. Né? Aí não Aí não é é fake ódio do news. bem. Aí simplesmente consciência social, falando, Uhum. obviamente. Leandro, pô, brigadão pelo bate-papo aí para essa quase meia hora. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Não, eu que agradeço o convite. A última colocação é que essa eleição aqui nos Estados Unidos vai ser muito importante, não só para o Brasil, né, não só para os próprios Estados Unidos, mas para o Brasil e para o mundo, porque os Estados Unidos, na história, sempre foi um farol da liberdade. E a gente está vendo, infelizmente, uma esquerda aqui nos Estados Unidos que sempre foi mais democrática e mais centrista, nunca foi tão radical, pelo menos a representada pelo Partido Democrata, né? A gente está vendo esse Partido Democrata se radicalizando, parecendo cada vez mais com o PSOL, e mesmo que o Biden não tenha essa figura radical, essa postura radical, a gente sabe que ele já está bem velhinho, né? Enfim, ele já não está com toda a energia e ele provavelmente vai ser um títere aí dos esquerdistas mais radicais se ele vier a ganhar. E isso vai ser muito ruim para os Estados Unidos se acontecer, para o mundo e para o Brasil. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência e algo, né, Edu, que a gente já falou no passado. Acho que é muito importante cada vez mais haver essa conexão entre os conservadores em vários locais diferentes do mundo, especialmente nos Estados Unidos e Brasil, que são países, por incrível que pareça, que têm muita coisa próxima cultural, né?
e esse movimento conservador tem que se aproximar aí, porque a esquerda opera assim há décadas, né? E a gente está começando a se organizar agora. Então Sim, urge sim, aí sim. essa organização e essa união. Perfeito. Ruxão, muito obrigado, cara. Um abraço e até a próxima, aí, se Deus quiser. Valeu, obrigado pelo convite aí, foi um prazer. Tchau, tchau, abraço para todo mundo aí. Bacana, pessoal. Tá aí, ó. Batemos um papo aí com o Leandro Ruschel, empreendedor, mora há 6 anos nos Estados Unidos, falando um pouquinho de como é que a coisa acontece por lá e todo mundo consegue perceber, né, que essas censuras aí das redes de determinadas plataformas, redes sociais, elas são globais também, né? É sempre aquele negócio, né? Se você está alinhado com a esquerda, tudo vai bem. Se você não está alinhado com a esquerda, pode ser liberal, conservador ou qualquer outra denominação, você acaba sendo censurado, seja no seu alcance, seja tomando bloco, seja tomando gancho, enfim. Quem é que nunca sofreu com isso, né? E a gente sabe que boa parte do nosso apoio vem das redes sociais, justamente porque os grandes veículos de comunicação passaram décadas se beneficiando de dinheiro estatal, enfim, de conchavos com o governo. E hoje em dia a gente sabe que com o Jair Bolsonaro não tem mais essa moleza. Então, como disse, eu vi hoje o Bruno Engler, que é deputado estadual e candidato a prefeito por Belo Horizonte, ele falou de uma maneira muito assertiva, né, que o sistema é uma engrenagem, onde a corrupção é o óleo. A gente está fazendo essa engrenagem funcionar sem o óleo da corrupção. Então, por vezes, vai dar um ruído, vai dar um ranger ali, mas é coisa natural. No mais aí, meus caros, eu queria mandar um abraço aí para o Carteiro Reaça, para o Pugliese, que também sempre comentando, o Johnny Sattler, falou aí da preocupação dele com as eleições, né? Lenice Moura de Natal, fizemos a live recentemente, Roberta Lopes também, Direita a Minas. E é isso aí, pessoal. Vamos ficar ligados nessas eleições para votar em pessoas que nós conheçamos, pessoas que realmente tenham os mesmos ideais que nós, para ver se a gente coloca a pessoa certa no lugar certo. A gente sabe que é impossível ter 100% de certeza, né? Uma vez eleita, a pessoa pode fazer o que ela quiser, ela pode inclusive se tornar uma traíra, mas a gente tem que seguir tentando. Na tentativa e acerto, eu tenho certeza que a gente vai melhorando. É por isso também que essas lives que eu estou fazendo com candidatos a vereador, e eu pretendo fazer também com um ou outro prefeito, é por isso que nessas lives eu estou fazendo elas através de instituto que eu criei, que é o Instituto Conservador Liberal, junto com o Sérgio Santana, advogado, meu amigo também, e a gente acredita que, através desse instituto, com o CNPJ, a gente possa fazer eventos conservadores, conseguir fazer publicação de livros que determinadas vezes tenham dificuldade para conseguir o seu espaço em editoras normais, enfim, fazer ali um ambiente igual existe hoje nos Estados Unidos, na Leadership Institute, na Heritage Foundation, ou qualquer outra dessas, porque, como bem dito aí pelo Leandro Ruschel, nós aqui da direita nós estamos engatinhando ainda, a gente está aprendendo aos trancos e barrancos a nos organizar. E o momento certo é esse agora. A gente provou em 2018 que nós, conservadores, somos a maioria. Então a gente tem que se organizar para eleger bons quadros, para fazer com que a sociedade veja o quanto que a esquerda é maléfica e não permitir que eles venham apenas com aquele discurso na base da emoção e ganhem votos de pessoas que são conservadoras. Beleza? Delegado da Cunha, pô, parabéns aí, da Cunha, foi teu aniversário recentemente, sigo na rede social, muito bom também. Passou por aqui agora há pouco o Sargento Galesco, né? Aposentou, não faz tanto tempo assim, mas é outro perfil que eu curto muito. E é isso aí, pessoal. Obrigado a vocês que acompanharam, boa noite, fiquem com Deus.